Bom dia a todos, meu nome é Fernando e vou demonstrar as melhorias e novidades desenvolvidas nos últimos 15 dias em comercial e operações. Bem, a melhoria que vai ser demonstrada se refere ao processamento do CTE. Nós criamos um meio de fazer os vínculos das notas fiscais de entrada ao CTE. Então, o CTE ele tem a possibilidade de ser criado referente mais de uma nota para um mesmo destinatário. Então, no caso, o tomador aqui é o destinatário e no CTE há referência para mais de uma nota. Então, para esse cenário, nós desenvolvemos o vínculo de notas fiscais de entrada no processamento do CTE. Então, antes só era possível vincular um CTE a uma nota fiscal. E esse CTE ele era gerado referente a apenas esta nota fiscal. Agora vai ser possível você vincular várias notas em um CTE. O CTE vai ser gerado normalmente e o frete vai ser rateado nas notas. Então, só demonstrando as melhorias que foram feitas. No processamento manual, nós incluímos essa opção de importar o XML somente, sem processar ainda. Então, como no processamento do CTE nós temos as opções de importar o XML manualmente ou receber ele pela Cefaz, no cenário em que eu estiver importando ele manualmente, vai ter essa opção aí. O que significa essa opção? Significa que eu vou importar o XML, mas não vou processar ele ainda. Ele vai cair como pendente, status pendente na busca do CTS, e ele não vai ser processado por enquanto. Se ele for processado, se essa opção não for selecionada, vai ser o cenário atual. Ao importar o CTE, ele vai ser já processado, sem vínculo nenhum com nota. Então já é o cenário atual. Mas nesse cenário, quando for selecionado, ele vai apenas importar o CTE e vai ficar disponível, pendente, para poder depois fazer o vínculo. Então, caso o CTE tenha sido importado manualmente, sem processar, ou o sistema tenha recebido o CTE da Cefaz, então o status estará como pendente. E nesse status, caso o usuário ele tenha uma nova permissão que nós criamos, que é esse 2754, vincular notas fiscais ao CTE, será possível vincular uma ou mais notas ao recebimento de mercadorias. Então, como pode ser visto na imagem, no botão de ações vai ter a opção de vincular notas fiscais ao CTE. Caso o XML do CTE possua as chaves das notas fiscais, o sistema irá buscar e apresentá-las em notas encontradas pela chave ou incluídas. Então, a tela do vínculo das notas vai ter duas abas, que são notas encontradas pela chave ou incluídas, e abaixo notas encontradas pela chave, mas não aptas para a inclusão, não aptas para a vinculação. Então, nesse cenário que eu estou falando é a parte de cima. Se a chave que está informada no CTE for encontrada no sistema, então a nota já vai ser demonstrada para o vínculo, certo? Lembrando que essas notas elas não estão confirmadas ainda, elas serão confirmadas ainda, ok? Bem, na parte de baixo, as notas que foram encontradas pela chave, mas que não estão aptas para vincular, são notas que ou não estão na base de dados do cliente, porque não foi processado o XML ainda, ou já foram confirmadas, ou já tem frete lançado nelas. Então, nesses cenários, elas não vão ser vinculadas automaticamente. Bem, clicando em incluir notas, vai ser possível incluir mais notas, caso seja necessário. Suponhamos que o CTE não tenha a chave informada, então vai ser necessário incluir manualmente a nota fiscal. Ou se por acaso o usuário queira incluir mais uma nota nela, além daquela que foi informada no CTE, ele poderá fazer por aqui. Essa tela aqui é a busca de notas. Assim que a pessoa clica no incluir, serão listadas as notas que não estiverem vinculadas a um CTE, isso é importante. Se já tiver vinculado ao CTE, não serão trazidas nessa tela. E será possível buscar por fornecedor, um período de emissão, limitado a 31 dias no caso, ou pelo número ou pela chave da nota. Então o usuário seleciona e na sequência ele inclui as notas. Bem, na sequência, com as notas são trazidas para a tela e o usuário pode fazer o rateio do valor do frete. Quando ele clicar em ratear frete do CTE nas notas selecionadas,
nas notas que estiverem selecionadas no lado esquerdo, vai haver um rateio do valor do frete, proporcional ao valor da nota, ok? Bem, no entanto, vai ser possível o usuário alterar. Caso ele tenha a nova permissão 2756, alterar o valor de frete rateado por nota no CTE, então ele vai poder alterar esses valores, de forma que o rateio seja como ele bem entender. Bem, então será possível cancelar, né? No caso o botão aqui cancelar, ele vai sair sem salvar, basicamente é isso. Vai ser possível excluir as notas que estão vinculadas, né? Então esse botão ele exclui todas de uma vez por causa do rateio, para não prejudicar o cálculo do rateio. E o botão confirmar significa salvar, basicamente é isso. Eu vou salvar o meu CTE com o vínculo das notas fiscais que eu selecionei. Bem, após as notas serem vinculadas e o CTE for processado, os valores do rateio do frete serão inseridos nas notas vinculadas. Então, o valor do frete, como pode ser visto na tela, já está preenchido e não terá a opção de alterar, ok? Porque essa nota está vinculada ao CTE e os valores já foram determinados lá. E também o tipo de frete terá que ser um que seja por conta do destinatário. Não será possível lançar de outra forma essa nota, porque exatamente como já está vinculado a um CTE, então é por conta do destinatário. Ok? Ao confirmar a nota com o frete rateado, não será gerada uma duplicata referente ao frete. Afinal de contas, a duplicata já foi gerada quando o CTE foi processado. Então não será gerada uma duplicata referente ao frete. Só vai ser geradas duplicatas da própria nota mesmo. Na contabilização, o valor do frete, que vai compor o valor contábil das mercadorias, ele vai ser contabilizado à parte, numa partida dobrada, de estorno da despesa com frete. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando a despesa que eu já contabilizei no processamento do CTE, estou estornando ela para contabilizar a mercadoria, de acordo com o tipo do produto. E algumas observações importantes: enquanto uma nota fiscal ela estiver vinculada a um CTE que não foi processado ainda, não será possível confirmar e nem excluir a nota. Afinal de contas, ela está vinculada a um CTE. Se for necessário excluir a nota, então vai ter que desfazer o vínculo para poder excluir. Quando o CTE for processado, então as notas poderão ser confirmadas, só que elas não vão poder ser excluídas ainda. Depois que as notas foram confirmadas, não será possível cancelar o lançamento do CTE sem antes cancelar as notas que já foram confirmadas, o lançamento delas, ok? Se o lançamento de uma das notas for cancelado, não será possível vincular novamente ao CTE, exceto que o lançamento da CTE também seja cancelado e o processo seja refeito, importando o XML do CTE manualmente. E é isso, obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Denis Augusto e eu trago para essa apresentação as últimas melhorias e novidades desenvolvidas no módulo logístico da equipe Truck dos 15 dias. Então eu vou falar sobre o WMS Parâmetros. Antes, nós tínhamos a funcionalidade dispersa em vários menus, 2 menus diferentes. Então agora nós unificamos numa única funcionalidade a manutenção dos parâmetros do módulo e ficou de forma centralizada e com a gravação das ocorrências de qualquer alteração feita pelo usuário. Então, anteriormente, tínhamos 2 menus de acesso, cadastro de parâmetro da logística e dentro do submenu de configurações, parâmetros do módulo logístico. Então, atualmente, agora só vai ter uma única opção, que é dentro de configurações, o submenu WMS Parâmetros. Então, nós fizemos uma visão global, que era configurações anterior, e a visão por filial. Importante frisar que nós não alteramos nenhum tipo de parâmetro, só migramos para a experiência do usuário ficar melhorada, ou seja, ter todas as operações centralizadas em um único menu e adicionamos a parte de gravação das ocorrências, também por aba, nas ocorrências dos parâmetros globais, bem como das ocorrências dos parâmetros por filiais. E é isso, pessoal. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou Fernanda Santos e vou apresentar a vocês as últimas melhorias da equipe Stock.
primeira delas é em estoques NFE, nota fiscal de venda a cliente comum a partir de um cupom fiscal de referência. Então, em atendimento à legislação do Estado do Mato Grosso, porque lá não é permitido a emissão da nota fiscal conforme cupom, é possível agora, na nota de venda a cliente comum, utilizar um cupom NFC como referência. Basta que a loja ela esteja dentro do Estado do Mato Grosso. Ao entrar na tela de nota fiscal de venda a cliente comum, será apresentado uma flag, que é usar cupom fiscal como referência. Se habilitada a flag, então será habilitado os campos de cupom fiscal para você informar o número do cupom, a data e o número do ECF. Preenchendo esse cupom, os dados serão trazidos na nota já preenchidos, sem a possibilidade de edição. Então, aqui a gente não pode alterar nem quantidades e nem valores, para que seja fiel ao cupom fiscal. Prosseguindo, a gente vai conseguir gerar, a partir do faturamento, a nota fiscal de devolução. É uma nota fiscal de devolução simbólica relativa ao cupom fiscal. Por que simbólica? Porque toda a movimentação de estoque, toda a parte de duplicata, ela será preservada dentro do sistema, tá? Então, é feita uma nota fiscal de devolução simbólica, para que então seja feita a nota de venda cliente comum com CFOP normal de venda. Aí o cliente ele vai ter nas movimentações dessas duas notas somente a escrita fiscal, e aí ele deve enviar as duas notas entrando no link delas para a Cefaz, tá? E aí, havendo cancelamento das notas, caso ele emita e depois ele deseje cancelar por alguma razão, ele é obrigado a cancelar as duas notas, tanto a devolução quanto a venda, para que ele consiga ter o cupom fiscal disponível novamente e possa fazer uma nova operação. A outra entrega é com relação à evolução da melhoria, áreas de vendas, cadastro de áreas de venda por produto. Vale lembrar que a evolução disso seria colocar o filtro áreas de venda em várias outras telas do sistema, e que todas as listagens de áreas de venda vai obedecer conforme o parâmetro do sistema, que seria o mapeamento de áreas de lojas, se é por subgrupo ou por produto. Então, na versão 223.01, o relatório de consulta de alteração de preço de venda ganhou o filtro de área de venda. O cliente pode selecionar uma área, múltiplas ou ainda todas as áreas de venda. Aqui é um exemplo do relatório extraído, Embaixo a gente tem um agrupamento por área de venda, então ele está associado ao agrupamento lá em cima. E dentro de cada área de venda, ele vai ter a classificação, ordenação por ordem alfabética. Quando ele fizer a impressão, sempre que ele realizar a impressão de múltiplas áreas, então no relatório será... acho que ficou errado o print, desculpa, eu vou arrumar. No relatório resultante vai haver uma quebra de página por área de vendas. O próximo relatório que ganhou o filtro foi o de data de validade de produto. Tá? Então, foi inserido o área de vendas. Também é possível selecionar uma, múltiplas ou todas as áreas de vendas. Quando é efetuado o filtro, automaticamente o resultado ele já faz um agrupamento por área de venda. Dentro da área de venda, por padrão, vem em ordem alfabética, mas se o cliente utilizar a opção ordenar por, essa ordenação vai seguir dentro da área de venda resultante. Tá? E aí, na impressão do relatório, a primeira coluna foi acrescentada a nomenclatura da área de vendas e há também a quebra de página por área de vendas. É isso, obrigada. Bom dia a todos. Eu vou apresentar as melhorias realizadas nesses últimos 15 dias pela equipe Taurus. A primeira melhoria foi a criação de um parâmetro que não permite quitar duplicatas com data inferior à data de emissão da nota fiscal. Então, habilitando esse parâmetro, que vai ficar em financeiro, configurações, parâmetro do módulo financeiro, ele não vai permitir, caso esteja habilitado, se estiver habilitado como sim, o sistema permitirá a quitação da duplicata com data menor que a data da emissão da nota fiscal. Se estiver como não, o sistema não irá permitir que a data da quitação seja menor que a data da emissão da nota fiscal.
Essa validação nós colocamos na quitação de bordeiro comum, quitação rápida e EDI de pagamentos, para pagamento direto e pagamento de títulos. Então, caso o usuário tente colocar uma data menor que a data da emissão, ele vai apresentar uma mensagem: não é permitida a quitação da duplicata com data de pagamento menor que a data de emissão da nota fiscal, e vai mostrar os dados da duplicata. E isso também na quitação rápida e quitação do EDI. A outra melhoria que fizemos foi no contrato financeiro, inclusão de novas alíquotas, o contrato de tomada de serviço de comunicação ou telecomunicação e tomada de serviços de transportes. No momento de incluir a despesa para o imposto ICMS, não tinha alíquota de 4%. Então, a gente incluiu para o cliente poder selecionar, o usuário poder selecionar a retenção dessa alíquota. Uma outra melhoria também foi no contrato financeiro, validação do valor de retenção de INSS. Hoje, através do dispositivo legal 971 de 13 de novembro de 2009, não está obrigada a retenção de INSS quando ele for menor que R$10. Uma outra melhoria foi o parâmetro financeiro no EDI movimento bancário, que vai dizer ou não se você vai gerar o movimento do controle bancário conciliado ou não, quando eu tiver o retorno do EDI de pagamentos. Então, nós criamos um parâmetro chamado gerar movimento bancário conciliado nas liquidações por EDI. Se estiver sim, ele irá gerar um movimento do controle bancário já conciliado. Se estiver não, irá gerar um movimento no controle bancário, mas porém desconciliado, para que seja importado o extrato do controle bancário, do conciliação bancária, e seja feita a conciliação através desse extrato. E é isso. Olá pessoal, meu nome é Ricardo. Vou mostrar para vocês as novidades e melhorias do módulo de vendas desses últimos 15 dias. Uma delas é que agora é possível parametrizar o grupo econômico na análise de crédito. Então, atualmente a gente fazia análise de crédito por cliente, por pedido. Então, agora é possível parametrizar o grupo econômico inteiro. Então, se um daqueles clientes do grupo econômico estiver com status bloqueado ou com análise de crédito pendente, então, os pedidos que estão relacionados àquele mesmo grupo, todos eles cairão na análise de crédito. Então, tem um parâmetro, é necessário habilitar o parâmetro para que essa funcionalidade funcione no sistema. Então, aqui temos um exemplo de dois clientes do mesmo grupo. Então, uma está com status em análise, o outro está com status liberado. Então, sem o parâmetro, com o status liberado, o pedido automaticamente passava pela análise de crédito e ia para a separação. Nesse caso, os dois pedidos desse grupo econômico cairão na análise de crédito. Então, nesse exemplo aqui, na análise de crédito, veja que os dois pedidos caíram para ser analisado e ver se terá sequência no processo ou não, ou ali mesmo será bloqueado. Outra melhoria que nós fizemos foi no módulo de ofertas. Então, assim, uma das necessidades dos nossos clientes era gerar arquivo de atualização de preço apenas das ofertas aprovadas. Então, nós criamos um parâmetro para que isso seja gerado um arquivo de ofertas. Então, habilitando esse parâmetro, será também exibido na tela de consulta de ofertas a opção para gerar atualização de preço. Então, aqui na tela de consulta de ofertas, tem a opção agora que vai ser exibida com base no parâmetro habilitado, gerar atualização de preço das ofertas apenas aprovadas e com início de oferta no dia atual. Então, assim, se o usuário incluir uma oferta que começa hoje e ela estiver com status aprovada, será gerado um arquivo com essa oferta dentro. Então, para ajudar também na consulta dessas ofertas, a gente incluiu na tela uma coluna para exibir se esse produto já estava dentro do arquivo ou não de preço. Tem também o filtro de status, que caso ele tenha diversas ofertas e queira buscar só as que não foram geradas no arquivo de atualização, então é possível buscar e gerar isso. E quando ele vai confirmar que seja gerado o arquivo de atualização, ainda é exibida uma atenção para o usuário que será gerado um arquivo com essas ofertas, se ele deseja prosseguir ou não. Na tela de consulta de agendamento será exibida essa informação. Então eu gerei um arquivo de atualização de ofertas
e na consulta de agendamento será exibida essa informação para o usuário ter um controle desses arquivos. Também foi feito nesses últimos 15 dias o agendamento de geração de arquivos. Então, atualmente nós temos a opção de gerar o agendamento, só que nós não temos um cadastro. Então, assim, o usuário tem que ir lá e fazer esse agendamento praticamente diário. Então, foi criado uma tela de cadastro, onde é possível colocar os dias da semana, o horário que será agendado, é feita a geração do arquivo e para quais lojas. Então, é uma tela nova que o usuário terá que fazer essa configuração, ou caso queira ou caso não queira. Então aqui nós temos umas opções, que é a data inicial, o horário de início da geração do arquivo, quais arquivos serão agendados e quais dias da semana. Então isso fica a critério de cadastro do usuário, para quais lojas ele quer fazer essa geração de arquivo. Só para deixar bem atento ao pessoal, porque assim, hoje nós temos o agendamento e a configuração dos arquivos que serão disponibilizados nas pastas configuradas. E também nós temos as opções de geração de arquivos no BlueSoft Drive. Então, o arquivo de PDVs e balanças, que são os arquivos de produto e preço, esses serão disponibilizados a partir do agendamento. Os demais arquivos eles serão disponibilizados no BlueSoft Drive, que é os de etiqueta, clientes e vendedor, esses terminais de consultas. Esses continuam sendo gerados na hora que ele configurou, mas constarão no BlueSoft Drive. Então tem que ir lá no BlueSoft Drive e fazer o download desses arquivos. Os demais serão disponibilizados na pasta configurada no agendamento. E como hoje o arquivo é gerado no momento que ele faz o agendamento e disponibilizado no horário que ele agendou, com essa alteração ele será gerado no horário que ele colocou configurado. Então assim, um dos problemas era que ele gerava o arquivo agora e disponibilizava no horário que ele agendou. Agora será gerado no horário que ele agendou. Então o arquivo estará bem atualizado, com todas as informações de cadastro de produto, de preço, conforme era uma das necessidades dos nossos clientes. No aplicativo de consulta de produtos, foram incluídas as informações de status do produto. Então, no detalhe do produto ao consultar, tem agora a opção de visualizar o status do produto. E também o preço especial. Alguns clientes nossos utilizam essa opção hoje no preço. Então, com base na auditoria da consulta de produtos no aplicativo, a gente incluiu essa informação para deixar mais completo. Aí no futuro nós disponibilizamos a opção de poder alterar esse preço com permissão ou não. E é isso, pessoal. Obrigado. Olá, meu nome é Matheus. Vou apresentar as novidades e melhorias no BI do BlueSoft RP. Bom, nós trabalhamos aí na melhoria das funcionalidades do dashboard de pesquisa de concorrentes. Então, atualmente o cliente conseguia fazer todos os trabalhos relacionados à análise de quantidades de pesquisas realizadas, quantas estavam encerradas, quantas estavam em aberto. A partir de agora, nós também estamos dando aí a possibilidade de analisar dashboards com preços e rankings de ofertas e produtos. Então, o cliente informa uma data inicial e uma data final e consegue visualizar algumas informações. Temos aqui alguns cards principais, como quantidade de SKUs, quantidade de produtos em ofertas nos concorrentes, quantidade de produtos em ofertas na minha loja, preço médio de venda dos concorrentes, entre outros. Temos aqui a análise de preços por data, sempre relacionado às pesquisas realizadas, tá? Análise de preços por setor de compra. Temos também separados por departamento, seções, grupos e subgrupos, sempre mostrando a minha faixa de preço com a faixa de preço pesquisada nos meus concorrentes. Temos análise de preço por produto, então é o último nível, né? Temos aqui um comparativo informando a quantidade de produtos mais ofertados pelos concorrentes, né? Então quantos eu tenho por concorrentes aqui. Tenho aqui alguns top, né? O top 10 de produtos em oferta nos concorrentes, quais produtos tiveram quedas de preço, quais produtos tiveram aumento de preço e quais são os meus produtos com mais ofertas. E por fim aqui eu tenho um top 10 de produtos com maior discrepância entre os meus preços e os preços dos meus concorrentes. Com essas informações os clientes conseguem tomar algumas decisões estratégicas com relação ao preço deles.
que é isso. Obrigado. Olá pessoal, meu nome é Bárbara e vou mostrar para vocês as últimas novidades e melhorias do módulo de e-commerce dos últimos 15 dias. A primeira melhoria que realizamos foi criar uma mensagem agora no topo do carrinho do e-commerce quando algum produto estiver indisponível. Como acontecia anteriormente, quando algum produto estava indisponível, o cliente ele não conseguia finalizar a compra e para ele identificar. Às vezes a lista de compra era muito grande, então ele tinha que rolar toda a lista e achar o produto que estava indisponível. Agora vai exibir em cima já para que ele consiga identificar mais rápido qual produto está indisponível no carrinho e aí ele consegue já achar o produto mais rápido e tirar esse produto. Outra melhoria que realizamos agora é na árvore de categorias de venda de e-commerce, que nós estávamos com algumas dificuldades que, por exemplo, eu coloquei um produto para e-commerce e associei ele a uma categoria, que irá aparecer lá no nosso e-commerce. E muitas das vezes eu queria excluir essa categoria e colocar outra categoria, porém havia produtos associados naquela categoria. E o RP não deixava fazer essa exclusão por causa desse motivo. Agora, quando o cliente quiser excluir uma categoria de venda lá no RP, ele vai aparecer o modalzinho avisando que tem produtos vinculados a essa categoria e se ele deseja mover esses produtos para uma outra categoria. Então aparece o modal para ele selecionar qual categoria ele deseja mover os produtos vinculados à categoria que ele está tentando excluir. E a partir do momento que ele seleciona a categoria e salva, lá no e-commerce vai aparecer os produtos na nova categoria que foi movido. Bom, uma novidade que nós implementamos agora foi a criação da etiqueta ZPL para o recebimento de carga, né? Então, capa de pallet. Agora, no menu de WMS, nós temos um cadastro de etiqueta de recebimento de carga, que quando selecionamos o tipo ele já vem como recebimento de carga nesse menu. Você pode colocar a descrição da sua etiqueta e nós temos algumas variáveis, como vocês podem ver aqui ao lado, que podem ser configuradas na linguagem ZPL. Salvando essa etiqueta, lá no recebimento de carga, no momento da impressão, o usuário consegue escolher se ele deseja imprimir essa etiqueta no formato ZPL ou se ele vai continuar imprimindo no formato A4, que é o atual hoje. E aqui está um exemplo de uma etiqueta montada em ZPL, como que ela vai ficar após a impressão. E é isso, pessoal. Obrigada.